Bom, então, como eu havia dito, então, primeira coisa, pessoal, vocês têm que estar atentos, certo? Porque a gente está tendo aula na quinta e na sexta. Então, assim, a aula de hoje ela é uma continuação da aula de ontem. Então, quem não assistiu a aula ontem e não viu a aula no YouTube, talvez vai ficar um pouquinho aí perdido, certo? Então, por favor, estejam atentos a isso. Próxima semana a gente, próxima quinta ou próxima sexta, a gente encerra o assunto do terceiro bimestre e aí quando entrar no quarto a gente volta ao, ao normal, certo? Deixa eu abrir aqui o slide para a gente continuar. Cadê aqui? Aí outra coisa, agora toda aula, quando der aqui os 10 minutinhos do aviso, eu vou fazer a chamada, certo? E aí terminou a chamada, eu terminou a aula, eu já estou mandando para François. Então, se vai faltar, se precisar de alguma coisa, tá, vai no médico, alguma coisa, avisa ele e me avisa, certo? Porque aí eu vou passar a lista de faltas e ele já vai Professor, saber. no Oi, caso, eu vou logo avisando que Giovana Vitória, ela não está na aula porque a internet dela caiu certo? e a tele ainda não veio consertar. Beleza, tranquilo. E Júlia Delfino foi no médico, por isso que ela não tá hoje. Pronto, tranquilo então. Obrigado. Precisando, viu? Deixa eu colocar aqui o slide para a gente continuar. Sim, então, ontem a gente já estava já no finalzinho das oligarquias em declínio, ou seja, o fim da República Velha. Bom dia, Gigi. Bom Fiz dia, a Plipli. conta de ontem. Acabei me ocupando de tarde e não deu para participar da aula. Nada não. Então, aí ontem eu falei para vocês ali daquele contexto do assassinato de João Pessoa, que eu até sugeri que vocês dessem uma assistida lá no documentário, né, que coloquei o nome para vocês. Enfim, então, certo, Bruno, tranquilo. Mas você não vai precisar falar, não. Eu olho o nome na lista e é só você dar o presentezinho no chat. Então, ó, a gente falou ontem daquele contexto da Guerra Fria, ou desculpa, Guerra Fria, ó, confundindo terceiro ano, do, do movimento de 1930, da Aliança Liberal, e com o assassinato de João Pessoa, que teve uma questão local, tem a ver com a política aqui paraibana, mas que foi essa morte, ela vai ser utilizada pelos aliancistas, por Vargas, como uma desculpa, né? E aí começa a se organizar um movimento político-militar que começa em Minas, no Nordeste e no sul do Brasil para tentar depor o Washington Luiz. Porque vamos lembrar, eu expliquei isso ontem, mas só para a gente relembrar. As eleições à época elas eram em março e a posse do candidato era em novembro. O assassinato de João Pessoa foi em julho, certo? E essa movimentação aí é final de setembro e início de outubro. Então é antes da posse do presidente que foi eleito, né? Mesmo de maneira fraudulenta, enfim, Júlio Prestes. Para vocês terem ideia, sabe o que é que eles fazem? Eles pegam um corpo de João Pessoa, aqui na antiga cidade da Paraíba, ou João Pessoa, aí levam de navio para Recife. Quando chega em Recife, eles fazem um comício lá com o corpo de João Pessoa. Depois, esse corpo vai para Salvador, onde eles fazem um outro comício. Depois vai para o Espírito Santo, para depois ir para o Rio de Janeiro. Então, eles usam o defunto para fazer um comício. Então, o corpo vai ser enterrado lá e depois é que volta aqui para Paraíba. Então,
com o apoio do movimento, de uma parte do movimento tenentista, não era todo o movimento tenentista que apoiou Vargas, certo? Mas uma parte do Exército e da Marinha afastou Washington Luiz, que era o presidente, e colocou Getúlio Vargas junto com uma comissão como dirigentes do Brasil, né? E aí ele toma posse como um presidente no governo provisório, certo? E aí é só uma charge da época, porque Júlio Prestes, de fato, ele nem chega a assumir a presidência da República. Ele foi eleito, mas ele foi deposto antes de assumir a presidência da República, né? E aí ele faz uma brincadeira aí, né? Seria Júlio Prestes, aí tem como se fosse um vestido de noiva, aí tem uma presidência da República, aí tem lá embaixo, né? Julinho foi-se embora e me deixou. Ou seja, porque ele não teve nem a chance de assumir a presidência, né? Bom, e aí quando Vargas assume, ele começa a estabelecer algumas mudanças. Uma das primeiras, dissolveu o Congresso Nacional. Quando ele dissolve o Congresso Nacional, qual é a responsabilidade do Congresso na organização política brasileira? Qual a função do Congresso Nacional? Deputados e senadores. E aí? Vitor, eu tô com saudade. Em qual é a função? Fazer ou aprovar a lei. Exatamente. Tá? Então, a função do Congresso Nacional é fazer as leis. Se eu fecho o Congresso Nacional, eu estou fechando, eu estou colocando limites na instância de poder no legislativo, né? Reduzir a autonomia dos estados, que lembra que a gente falou que durante a República Velha, a Constituição de 1891 dava uma grande autonomia para os estados brasileiros. Então ele começa a reduzir toda aquela autonomia que existia. Centralização das decisões sobre a política agrícola. Ele criou o Ministério do Café, né, que ainda era o principal produto de exportação do Brasil, apesar de já haver aquele princípio de industrialização que nós vimos. Nomeação de interventores da confiança para governarem os estados. E aí vamos relembrar o contexto. Do lado de Vargas e de João Pessoa na eleição, só era Vargas, ou seja, Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Todos os outros estados ficaram apoiando Júlio Prestes, o candidato de São Paulo. Então, todos os outros estados. E aí, o que ele faz? Nesses outros estados em que houve oposição a ele durante as eleições, ele retirou os presidentes de estado e nomeou interventores, pessoas que ele confiava para governar os estados. Então, durante esse período aí, nós vamos ter interventores, deixa de ser presidente de estado, certo? E agora passam a se chamar interventores. Os estados ficam proibidos de gastar mais de 10% da despesa com os serviços da Polícia Militar e armá-la com artilharia superior ao do Exército, que é como funciona até hoje. Mas lembra que eu tinha falado para vocês que durante a República Velha, a ideia era de que a Polícia Militar ela fosse um mini exército, que ela funcionaria ali como se fosse um mini exército de cada estado. E a partir daí, para evitar levantes, para evitar qualquer tipo de problema maior que um estado tivesse muito armamento, ele limita as polícias militares, como é até hoje. Hoje, as polícias militares elas não podem ter artilharia, armas superiores à do Exército. Tanto que tem armas que a polícia, se a polícia for adquirir, ela tem que pedir permissão ao Exército, e o Exército é que libera ou não que o Estado possa adquirir para a Polícia Militar as armas. Aí, por exemplo,
A polícia militar ela não pode ter um tanque de guerra, por exemplo, mas esse período antes de Vargas poderia ter, sem problema nenhum. Tá? Bom, o objetivo de Vargas era tentar combater o federalismo, ou seja, toda aquela autonomia dos estados, e diminuir o poder das oligarquias regionais. Na verdade, ele vai substituir, ele vai tirar aquelas oligarquias que fazem oposição e colocar outras oligarquias no poder. E, como eu disse, ele consegue o apoio de parte do movimento tenentista. Luiz Carlos Prestes, que foi o líder lá da coluna Prestes, que nós falamos também ontem, não apoiou o movimento de 30, porque ele dizia, meu irmão, como é que a ideia do movimento tenentista era de lutar contra as oligarquias, de lutar contra os coronéis, os oligarcas, e a gente vai apoiar um oligarca como era Getúlio Vargas. Ele dizia, não, esse cara aí não vai colocar em prática nenhum tipo de mudança no país. Por isso que nem todo o movimento tenentista apoiou Getúlio Vargas, certo? E aí começa, vou abrir agora para vocês, de fato, o período que a gente chama de Era Vargas. Deixa eu abrir outro aqui. Tem o famoso tio GG, também conhecido como Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, tá? Então, como eu disse, com o apoio de uma parte dos tenentes e por meio do movimento armado, ele, depois Washington Luiz, com o apoio do Exército e da Marinha, e Getúlio Vargas assumiu, junto com a junta provisória, o poder executivo no Brasil. Tá? Então, ó, o governo... E aí o seguinte, quando a gente fala de Era Vargas, nós dividimos o governo dele em 3 períodos. Governo provisório, período constitucional e o Estado Novo. Ao todo, na chamada Era Vargas, ele vai passar 15 anos no poder. Ele chega ao poder em 1930 e sai em 1945. Então, durante o período democrático brasileiro, foi a pessoa que passou mais tempo no poder. Tá? Então, ó, ele nomeou assim que ele assumiu, ele nomeou um ministro composto por lideranças civis e militares que tinham apoiado o movimento em 1930, entre eles um dos principais nomes do movimento tenentista que o apoiou foi Juarez Távora, e ele teve um apoio muito grande aí frente a essas mudanças e a esse processo estabelecido por Vargas. E com isso, ele vai fazer com que tudo e todos estejam próximos e estejam vinculados a ele de alguma maneira. Dissolveu o Congresso Nacional, como a gente já falou, os legislativos também estadual e municipal, destituiu os governadores, como eu disse, e nomeou os interventores, né? Ele centralizou a política. Então, ó, se eu não tenho legislativo, se não existe o poder legislativo, já que ele retirou, quem vai legislar sobre isso é o próprio presidente. Então, tipo, ele retirou um poder porque dessa maneira ele conseguiria centralizar mais o poder nas suas mãos. Ele passa a controlar vários setores da economia, como eu disse, a criação do Conselho Nacional do Café. Até 1939 a gente ainda escuta muito falar de café, da importância do café para a economia brasileira. Então, muitas vezes quando a gente vai falar de economia parece que é assim, tipo, café é século XIX, parece que
Entrou a República e não se tem mais café no Brasil. Pelo contrário, ainda era o principal produto de exportação do Brasil. Nós não tínhamos um parque industrial suficientemente desenvolvido para promover exportações, certo? Então a economia brasileira ainda era fortemente agrícola. E aí uma mudança que é importante e que vai ser uma das principais marcas do governo de Vargas foi a criação do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Né? Por quê? Porque o governo dele vai ser o que a gente chama de um governo que vai aliar o trabalhismo e o populismo, vão ser as bases do seu governo. E a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, ó, ele começou essa política de regulamentação entre as relações entre o capital e o trabalho. Isso aí é um contexto, um conceito, na verdade, que vocês veem lá na sociologia. O que ele quer dizer com isso? É que ele começa um processo de estabelecimento de leis, né, de leis sociais, e começa a criar e estabelecer alguns direitos trabalhistas aqui no Brasil. Né? Então, qual era o objetivo dele? Ele dá o direito, mas em compensação ele tira de alguma maneira. E como é que ele fazia para tirar o direito dos trabalhadores? Ele diz, ó, vocês vão ter direito, mas não existe mais sindicato. Quer dizer, existe, mas os sindicatos eles passam a ser controlados pelo governo. Todo sindicato ele tinha que estar registrado no Ministério do Trabalho. Então, era a forma que Vargas tinha de controlar as atividades dos sindicatos. Uma reforma política eleitoral, criação do voto feminino, do voto secreto da justiça eleitoral, acontece durante o governo provisório também. E só um detalhe, tá, pessoal? Que aí, durante o governo provisório, em 1934, se estabelece o direito ao voto feminino. Certo? Então, a partir de 1934, as mulheres passam a ter o direito ao voto. Mas a obrigação do voto, as mulheres só passam a ter, também como os homens, só a partir de 1946. Certo? Então, 34 elas ganham o direito e 1946 tem a obrigação de votar. Certo? O voto secreto e da justiça eleitoral. Então, vejam que algumas daquelas medidas que eram defendidas lá pela Aliança Liberal, ele implantou. Né? Então, implantou aí o voto secreto, a justiça eleitoral, tá? E deu, querendo ou não, o voto feminino. Inclusive, sobre o voto feminino, não aqui no Brasil, mas na Inglaterra tem um filme muito bom, As Sufragistas. Tá? Recomendo vocês assistirem. Bom, reorganização do setor agroexportador, tentar valorizar o café, como eu disse, o café ainda era o principal produto de exportação do Brasil, mas ele começa uma preocupação na diversificação da pauta de exportações do Brasil. Então, meu irmão, é o seguinte, a gente não pode ficar refém do café. O café é importante, é o principal produto? Nós temos que dar um jeito de proteger, de valorizá-lo? Temos. Mas nós não podemos ficar exclusivamente dependentes do café. Então, a ideia é de diversificar os produtos agrícolas. Investimentos do Estado em setores industriais de bens de capital e os projetos de infraestrutura, certo? Então, pela primeira vez, de fato, agora na história do Brasil, a gente tem uma grande e uma política pública que realmente vai alavancar a industrialização do Brasil. A gente viu que Rui Barbosa tentou lá com a política do encilhamento, só que acabou não dando muito certo. Mas Vargas ele consegue
esse processo de tentar valorizar a industrialização do Brasil. Então, vira uma política pública, vira uma preocupação de Estado. E aí o Estado ele passa a incentivar justamente a substituição de importações por produtos internos, ou seja, vamos estimular a indústria nacional. Tá? Então, é basicamente isso. A criação de políticas de proteção tarifária, que é como nós temos hoje, qualquer produto não, mas tipo, de maneira geral, se você importar um produto que ele tem um valor superior a $50, você tem que pagar o imposto de importação, que hoje é 60% do valor da mercadoria. A sorte da gente é porque $50 hoje vai dar quase mais R$ 300. Mas, tipo, há um tempo atrás não era essa diferença toda aí, não, né? Mas aí, tipo, se for pego pela Receita Federal, se for comprovado que o valor do produto equivale a mais R$ 50, você tem que pagar 60% do valor. Então, se eu paguei ali $52, eu vou ter que pagar 60% de $52, tá? Incentivos fiscais e crédito para as indústrias. Então, vejam que ele vai ter uma política de proteção à indústria nacional e de incentivo à indústria nacional. Tá? E aqui, a legislação trabalhista estabelecida por Vargas, a famosa CLT, que vai ser estabelecida só em 1943. Isso aí é toda a legislação que ocorre, né, mas que entra na Constituição só em 1943. E nós, que é a consolidação, que são as leis que nós temos até hoje. Então, ó, primeiro, redução da jornada de trabalho, lei das 8 horas, como é até hoje. A diferença é que hoje, passando para o terceiro ponto ali, a carga horária semanal não pode passar de 44 horas. Passou disso, é hora extra, né? Porque se considera aí, no caso, o trabalho de segunda a sexta, de 8 horas de trabalho de segunda a sexta, que daria, e 4 horas no sábado, né? Metade do turno no sábado, que daria as 44 horas por semana. Passou disso, é hora extra. Tranquilo, Lara. E isso era um ganho tremendo, por quê? Porque não existia nenhuma legislação do tipo no Brasil, então a galera trabalhava aí 12, 13 horas por dia facinho, né? Descanso semanal obrigatório. Hoje, pessoal, o descanso semanal obrigatório, ele ocorre aos domingos, tanto que, tipo, quem tem pai que tem comércio aí e tal, ou quem já trabalhou em comércio, sabe que, pelo menos em tese, se você trabalhou no domingo, você tem que receber hora extra. Por mais que você troque por um dia da semana e tal, tipo, eu trabalho no domingo, mas eu folgo na segunda, não, mas mesmo assim, trabalhou no domingo tem que ser hora extra, porque a legislação. Só que depois da flexibilização, antes do descanso semanal obrigatório era o domingo. Hoje a CLT, depois que ela foi modificada, se estabeleceu assim: prioritariamente ao domingo. Então não existe mais a obrigatório de ser no domingo, mas é prioritário. Então, assim, eu posso, hoje, depois da flexibilização, eu posso permutar sem nenhum tipo de ônus para o empregador. Férias remuneradas. Então, hoje, né, o trabalhador no Brasil, que ele tiver carteira assinada no regime seletista, que não seja por hora de trabalho, como existe, né, depois da flexibilização, mas ele tem direito a férias remuneradas. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, férias remuneradas não existe. Então lá, tipo, você pode tirar férias? Pode.
Mas, tipo, eu passei 15 dias de férias. Você passou 15 dias sem receber. E aí eu li uma vez um artigo, até da BBC, que dizia que nos Estados Unidos, em virtude disso, a galera passava 12, 15 anos sem tirar férias para não perder dinheiro e com medo de sair de férias e voltar e ter perdido o emprego, porque outra pessoa ficou no lugar dela. Então, assim, isso é uma vantagem boa do trabalhador aqui no Brasil, né? Dá uma certa tranquilidade ao trabalhador brasileiro. Direito à aposentadoria, que também não existia. Lembrem que quando a gente falou dos sindicatos ali durante a República Velha e tal, do movimento operário, na verdade, eu falei que os sindicatos eles se organizavam em associações de ajuda mútua. Então era tipo, não tenho mais condições de trabalhar ou sofri um acidente, que é o próximo ponto, eu deixava de receber, assim mais ou menos como era nos Estados Unidos. Só que a partir daí a aposentadoria e a indenização passam a ser uma responsabilidade do Estado, tá? Como é até hoje, né? Então, tipo, se você quiser uma aposentadoria, você tem que contribuir para o INSS, para você ter direito a uma aposentadoria posteriormente. Regulamentação do trabalho infantil e proibição do trabalho de menores de 14 anos, que existe até hoje. Você pode começar, entre aspas, a trabalhar, legalmente falando, a partir dos 14 como menor aprendiz. Tá? Estabilidade à gestância e licença maternidade. Isso é um ponto importante, porque antes as mulheres simplesmente eram demitidas quando ficavam grávidas, e aí se deu estabilidade, que também existe até hoje. Entretanto, tem algumas empresas que preferem não contratar mulheres, justamente por conta da licença maternidade, por conta desse afastamento que pode acontecer. Garantia de equiparação dos salários entre homens e mulheres. Então, se garantiu que para um mesmo cargo, as mulheres deveriam ganhar a mesma quantidade, que não existia nenhum tipo de regulamentação sobre isso. Criação da Justiça do Trabalho para garantir que essas leis que estavam sendo estabelecidas fossem cumpridas. E, como eu tinha dito, os sindicatos passaram para o controle do Estado. Deixa eu parar aqui rapidamente, só para fazer a chamada que já deu o toque aqui dos 10 minutos. Deixa eu abrir aqui. Adla faltou, Alana faltou, Ana Beatriz faltou, Aninha tá aí. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Arthur faltou, Bruno tá aí, Carlos Eduardo faltou, Cibele tá aí, Cíntia faltou, Jaffer tá aí, Emily tá aí, Gabriele faltou, Giovana. É Giovana e quem que vocês falaram? Quem é a outra pessoa? Júlia Delfino foi no médico. Certo. Não é só para eu botar aqui justificado. Arthur, Heloísa tá aí. Hilton faltou. Isabelle tá aí. Isbênia tá aí. Ivna faltou. Jaiane faltou. João tá aí. Germano tá aí. Humberto tá aí. Quem sumiu foi Júlia Gregol. Sumiu. A internet dela caiu. Ah, tá. Acho que Deve ser desde a internet, ontem. professor.
Ah, sim, porque faz... Giovana Vitória também, professor. Tá sem Aham. internet. Giovana, eu já coloquei aqui. Mas Júlia, eu acho que faz umas 2 semanas que eu não vejo ela na minha aula. Juliana, não tá aí. Lara tá aí. Lavinha, não. Letícia, também não. Lina tá aí. Lívia faltou. Luane tá aí. Maria Clara tá aí. Maria Eduarda tá aí. Maria Júlia justificado. Maria Vitória Santana. Faltou. Vitória Barbosa. Faltou. Pedro tá aí. Pli tá aí. Poliandro tá aí. Meu nome é Gigito. Renanzinho do Free Fire não tá. Riquelme também não. Rita também não. Rian tá aí. Sara tá aí. Silvana faltou. Sofia tá aí. Tiagão tá aí. Pronto, então vamos só continuar. Falta 4 minutos ainda. Dá pra gente concluir isso. Salvar aqui. É o quê? Ah, sim. Entendi agora. Desculpa, porque o processador aqui é lento. Bom, então a gente percebe aqui que ele deu uma série, por isso, né, que Vargas ele vai ser idolatrado. Ele vai estabelecer uma ditadura, ele vai perseguir opositores, torturar, enfim. Mas ele é idolatrado. Por quê? Velho, a galera não tinha direitos trabalhistas nenhum. E aí, olha a quantidade de direitos que ele deu. Então, por isso, né, que ele, né, vai ter esse respaldo tão grande da população, certo? Então, quinta-feira a gente começa da Revolução Constitucionalista Paulista e já entra no período constitucional, que é o segundo período da Era Vargas. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Beleza. Uma saudade Tchau, enorme de Gigito. todos. Até Tchau, semana tchau, que vem, Privi. Até cara. semana Já que estou vem. com Tchau. saudades já.